Oi pessoal, tudo bem? Bom, na aula passada estudamos proporções mais realistas da figura humana. Na aula de hoje vamos estudar um pouco sobre o estilo cartoon. Como comentei para vocês, o estilo cartoon é a simplificação das proporções mais realistas, mas também caracterizada pelo exagero das suas formas. Nessa imagem, por exemplo, vemos que é possível criarmos diferentes desenhos e personagens com traços únicos e divertidos no estilo cartoon, pois ele não precisa corresponder 100% à realidade. Nós conseguimos identificar o desenho mesmo estando simplificado com suas formas bem visíveis ou exagerados. O cartoon também é bastante expressivo, pois é possível exagerar nas suas formas. Para exemplificar, vamos criar um personagem já pensando na personalidade que queremos passar para ele. Para começar, eu irei criar um personagem com as seguintes características. Eu quero criar um personagem que tenha características de bondoso, amigável, carismático. Então, se eu preciso desenhar um personagem com essas características, eu posso abusar das formas circulares. Vou começar com o mais claro, só para marcar as formas. Bom, depois de definir as minhas formas bases, eu vou adicionando detalhe ao meu personagem. Bom, através desse desenho, vocês podem ver que nessa personagem eu usei bastante o formato de círculo. Ela também não tem pontas, que dá uma sensação que ela não apresenta perigo. Então aqui a gente tem uma vovozinha. O outro ponto importante é o contraste de formas. Então vocês podem ver que eu adicionei um óculos bem grande, em contraste com uma bolsa bem pequena, por exemplo. Um outro exemplo, vamos desenhar um personagem que tem as seguintes características. Um homem que pareça maldoso ou com raiva. Dessa vez, eu vou utilizar como base as formas mais quadradas. Como vocês podem ver, dessa vez eu estou utilizando mais formas quadradas e triangulares, porque elas têm bastante pontas. Isso reforça
a personalidade do nosso personagem de perigoso, de maldoso. Dessa forma, estamos reforçando a personalidade dele. Ele não precisa estar animado ou falando para você deduzir que ele pareça ser um personagem com essas características. Pois essas formas reforçam a característica e a personalidade dele. Mas sempre precisa ser com essas duas formas? Não, você pode combinar várias formas e desenhar vários tipos de personagens com personalidades variadas. Eu vou fazer um exemplo para vocês, mesclando entre as duas formas. Neste exemplo, vocês já podem ver que eu estou mesclando as formas circulares e formas afiadas. Você cria também um contraste de formas no seu personagem. Bom, aqui estão os 3 personagens com suas respectivas personalidades. Também temos o exemplo de um filme Divertidamente, onde cada personagem possui um formato específico para passar o sentimento relacionado àquele personagem. Temos a tristeza no formato de uma lágrima, a alegria, que tem um formato de uma estrela, que significa encantamento pela vida, um grande símbolo de felicidade. E por último, temos a raiva, que é mais quadradão, cheio de pontas e mal-humorado. Então é isso, pessoal. As possibilidades são infinitas. É só deixar a sua criatividade fluir. Então, como atividade para casa, vamos passar mais verbetes para vocês produzirem e enviarem pelo e-mail da nossa equipe ou pelo WhatsApp. Então, a gente se vê na próxima aula.